transtorno do espectro do autismo é uma condição que afeta a forma como as pessoas se comportam, socializam e se comunicam com os outros. Atinge cerca de 1% da população do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. E de acordo com o estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o número de meninos afetados é 4 vezes maior que o de meninas. Mas por que existe tamanha diferença? O autismo é mais comum em homens ou as mulheres autistas são subdiagnosticadas? Mulheres e autismo é o nosso assunto. Entra na roda com a gente. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter graça, é preciso ter graça, é preciso ter mãe. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o Roda de Mulheres, super animado com essas vozes maravilhosas. E no programa de hoje estamos recebendo também a médica psiquiatra Fátima Dourado, a advogada Celiane Oliveira, a artesã Ana Carine Magalhães, a multiartista Monique Gonçalves e as cantoras Marisol, Gleica Veras e Maiara Mel, que abriram de forma brilhante o programa de hoje. Sejam todas bem-vindas, meninas. É um grande prazer ter vocês aqui. Bom, o autismo é um transtorno que foi descoberto na década de 40, mas ainda existe muitas dúvidas com relação ao espectro, principalmente quando se fala em autismo feminino. Então, gostaria de começar essa nossa conversa aqui perguntando para a doutora Fátima quais são as características do autismo em mulheres. Bom, primeiro agradecer, né, por estar participando dessa roda maravilhosa de mulheres, com mulheres tão extraordinárias e, assim, na realidade você tem toda a razão. Inicialmente, ainda hoje tem muita gente que diz que o autismo é azul, né? Uma vez que quando ele foi descoberto em 1943 pelo Leo Kanner, a primeira vez que se falou nessa nova entidade, ele fez uma pesquisa, ele mostrou para o mundo o relato de casos de 11 meninos, todos homens, né? E, de fato, até há pouco tempo, se achava que o autismo era um problema, era uma condição humana predominantemente masculina. E, de fato, as estatísticas ainda trazem isso. Mas o que se revelou que tanto na clínica, como eu estou há 30 anos me dedicando ao autismo, como no mundo todo, outros clínicos que também têm expertise na questão do autismo, que a gente vê é um grande subdiagnóstico no caso das meninas, né? Então, as meninas, pelo fato até do machismo e de nós sermos educadas desde cedo para a gente se comportar adequadamente, para a gente ser boazinha, né? Tem toda aquela questão do machismo mesmo estrutural, as meninas aprendem a mimetizar, né? A mascarar as suas dificuldades e imitar. E também na questão do hiperfoco, muitas vezes elas colecionam pôneis, coisas que são mais adequadas, vamos dizer assim, socialmente. Então, o que a gente sabe hoje é que, apesar de continuar sendo majoritariamente diagnosticado em meninos, as meninas são subdiagnosticadas. É muito comum a gente ter um diagnóstico tardio nas meninas e mulheres, tanto que a ONU já lançou há alguns anos atrás o 2 de abril, né, que é comemorado o Dia do Autismo, dedicado às meninas e meninos, porque as meninas sofrem muito com isso. Muitas delas são diagnosticadas com TDAH, outras com ansiedade e com depressão, e de fato fazem ansiedade e depressão. Eu estou aqui com duas meninas maravilhosas, que são também autistas, elas depois vão poder falar disso. Então, o que eu recebo, e muitas vezes eu estou diagnosticando mulheres com 30, 40, 50 anos de idade. Muitas que chegam, como a Ana, mãe de autista, né? Então, a gente vê... Aliás, todas nós, mulheres, mães de autistas ou os pais de autistas, eu digo sempre, gente, os meninos não saíram de pé de manga, é uma condição genética. Então, a gente acaba identificando em nós mesmos, a gente carrega os genes do autismo, né? Algumas das características comuns a essa condição. Eu, por exemplo, tenho uma hipersensibilidade sensorial, que se tiver alguém comendo perto de mim, mastigando, eu já vou ficando irritada. Então, muitas vezes, isso é uma questão importante, eu quero lhe parabenizar por esse tema, porque eu pego meninas muito cedo
já com depressão, às vezes com ideação suicida, porque elas se sentem diferentes, elas me dizem que se sentem como se fosse um ET. Elas dizem, eu não sei o que me falta, a gente estava conversando um pouco isso antes de entrar, né, que elas não se sentem como se fosse parte desse mundo. Eu vejo que às vezes são vítimas de bullying na escola, na hora do recreio, muitas que tem autismo leve, né, vão para a biblioteca, vão pesquisar, né, porque não conseguem acompanhar o ritmo da brincadeira, das fofocas, enfim. Então, essa é uma condição. Então, é preciso acabar com o mito de que o autismo é azul. O autismo não é azul, o autismo é de todas as cores. É muito grande o número de meninas e mulheres que estão sofrendo nesse momento, nas escolas, em casa, porque não estão recebendo o suporte, os apoios necessários para que elas possam dizer a que vieram nesse mundo, né? E também uma outra coisa importante, que é a questão da sexualidade, das identidades de gênero. Quanto mais cedo essa criança começa a receber os suportes, principalmente na questão da comunicação, da fala, começa a ser a questão sensorial, que é outra questão que só recentemente se está dando a devida importância. Eu vejo crianças que às vezes têm uma inteligência maior do que os colegas, que às vezes largam a escola porque não recebem. Então, as crianças é uma que a gente chama de deficiência invisível, né? Porque se uma pessoa ela tem um problema de locomoção, todo mundo sabe que ela precisa de uma cadeira de roda, todo mundo sabe que precisa de rampa. E as rampas que os autistas precisam, as adaptações, não são estruturais, vamos dizer, nesse sentido. Muitas vezes é uma lâmpada que você precisa modificar, é uma cor de um ambiente, é falar mais baixo, é uma dieta sensorial que vai fazer com que aquela pessoa possa se sentir melhor e ela possa aprender mais na escola. Então, é preciso mudanças urgentes, né? Mudanças atitudinais, elaboração de suporte para que essas pessoas, desde a mais tenra infância, elas possam receber o suporte necessário para que elas possam... Como é que a gente percebe que aquela pessoa ela pode ser uma candidata a ter esse autismo? Olha, eu digo sempre que a gente já poderia diagnosticar uma pessoa autismo, talvez até no berçário, para nós que temos expertise no assunto. Por quê? As pessoas neurotípicas, nós temos uma diferença da nossa espécie para as outras, é que a gente teve um grande desenvolvimento no que a gente chama de cérebro social. O que é cérebro social? São todas as estruturas neurais e as conexões neurais que são responsáveis pela nossa interação social, para a gente prestar atenção no que acontece na mente da outra pessoa. Então, pessoas não autistas, elas têm acesso, a gente não tem um acesso, a gente não entra na mente da outra pessoa, mas pelo jeito que você está olhando, pelo jeito que você se comporta, pelo teu movimento corporal e facial, eu posso imaginar o que você está achando do que eu estou dizendo nesse momento. Então, pessoas não autistas são assim. Pessoas autistas, elas podem até ser superdotadas do ponto de vista cognitivo, da inteligência, do ponto de vista intelectual. Mas todas elas têm a grande maioria tem dificuldade no que a gente chama de teoria da mente, né? De perceber o que está acontecendo na mente da outra pessoa. Então, você percebe desde cedo, por exemplo, uma criança, por exemplo, de 1 ano, quando perto de 1 ano ela começa, bem antes ela começa a olhar para onde a mãe está olhando, porque é como se nós já nascêssemos sabendo que o olhar do outro, que o pessoal diz, os olhos são a janela da alma, os olhos são a janela para a experiência do outro. Então, a gente já nasce sabendo que o outro ser humano pode ser a coisa mais acolhedora que tem no mundo, que vai nos proteger, que vai nos amamentar, que vai cuidar, mas também é o que tem de perigoso no meio ambiente. Então, crianças não autistas, elas olham o olhar do outro, elas seguem o olhar do outro, elas sabem que os olhos vão mostrar o que o outro está desejando. Então, muito cedo, olha nos olhos e segue o olhar do outro. Quando a mãe começa a mostrar um objeto, olha, isso aqui é o vovô, ela olha para onde a mãe está mostrando. Em torno de 1 ano, ela desenvolve o apontar, que é o apontar imperativo, né? Ela aponta para poder, e aponta e olha se a mãe está olhando para onde ela está apontando. A criança autista não desenvolve antes de 1 ano, ou logo cedo, o apontar imperativo. Depois ela tem o apontar declarativo, ela olha, ela aponta, só para convidar o outro para olhar na mesma direção. Vamos ver aquilo junto. Aí ela faz o apontar declarativo, olha o sol, olha o carro. A criança autista não faz isso. Quando uma criança autista começa a
andar, uma criança não autista começa a engatear, ela dá 4 passos e olha para ver se a mãe está ali. Começa a andar, ela dá 3 passinhos e olha para ver se a mãe é o cuidador. A criança autista, quando começa a andar, ela vai embora. Se você não for atrás, ela vai independente. Por isso que até um tempo desse botavam uns conectores, né? A gente via alguma mãe com... Então, é assim, depois, quando começa a brincar, quando uma criança vê outra criança, é a coisa mais importante que tem. Uma criança autista não, ela vai brincar de enfileirar os carrinhos, ou as bonequinhas, ou as tampas de panela. Ela não usa os brinquedos da forma para a qual o fabricante criou aquele brinquedo, ela vai usar de uma outra forma. Embora ela possa ter, por exemplo, eu tenho um netinho pequeno autista, porque agora eu estou na 3ª geração já. Então, ele cedo aprendeu o alfabeto. Aí pega as letras e botar A, B, C, D. Aí se você mexe naquela ordem, já se zanga, entendeu? Então vê se a criança gosta de enfileirar, de empilhar, se não olha nos olhos das pessoas, se quando vê outras crianças, ela não se interessa, não se empolga, se ela brinca sozinho, mesmo num ambiente que também está cheio de criança, né? Muitas vezes elas têm esse... Já é um alerta aí, né? Já é um alerta. Só para você ter uma noção, e muitas vezes a pessoa diz, tem que tirar a criança daquele hiperfoco, do que ela gosta, da tela. Hoje em dia tem os outros preconceitos. Então, eu atendi um rapaz há algum tempo, não vou dizer aqui o nome dele, mas foi muito interessante. Ele chegou com a esposa, o filhinho autista. Eu disse, meu filho, você está tão bem, você está ganhando bem? Ele, doutora, o que é ganhar bem para a senhora? Porque ele não sai do quarto, ele terminou ciência da computação online, e eu sabia que ele estava ganhando bem. Eu disse, o que é bem para a senhora? Eu digo, eu não sei, mas vamos supor que tu esteja ganhando 10 mil, eu vou achar que tu está ganhando muito bem. Não, doutora, quando o mês está muito ruim, eu faço 40. Eu digo, mata de inveja. Ele disse, não, o problema é porque eu não saio da frente do computador, é o meu hiperfoco, e o meu hiperfoco mesmo agora é segurança de dados. Então, os meus maiores clientes são as multinacionais e os maiores bancos do Brasil. 4 meses depois ele voltou, ele também participa do grupo Neurodivergência. Doutor, eu saí da multinacional, abri minha própria empresa de segurança da informação e eu só contrato autista. Aí ele já mandou 3 funcionários dele para trabalhar para diagnóstico. A minha nora, que é minha assistente, disse, ei, tu ganha quanto? O funcionário dele, 30, o outro, 18. Como é que vai para trabalhar lá? Ele tem que ser autista. Então, assim, o que é que eu quero dizer? Muitas vezes, o que é um hiperfoco de interesse, né? Às vezes, aquilo, no lugar de você tirar, que alguns terapeutas tem que tirar isso, ele tem que ficar numa coisa. Muitas vezes, aquele hiperfoco, ele pode ser uma motivação, uma alegria. É o que está ajudando para poder no você desenvolvimento. Dar um sentido para a sua vida, né? Porque, de resto, Ana, nenhum de nós tem todas as inteligências. A gente teve 3 momentos na história do autismo, né? O primeiro momento que só os médicos falavam, então é um transtorno grave, não sei o quê. O segundo momento da onda do feminismo foi quando eu entrei, que a gente criou aqui há 30 anos a Casa da Esperança, porque eu era médica e mãe, não tinha para onde levar meus filhos. Na década de 90, Exatamente. Que inclusive foi um período que era totalmente desconhecido. Não tinha nada. Aqui. A mesma coisa, a Lorna Wing, na Inglaterra, virou uma das maiores autoridades que foi um ato de amor também. Eu queria até que você falasse um pouco sobre a criação, que hoje é referência também. Isso. Mas você vê que nesse segundo momento foram as mães de autistas que foram à luta para ter mais inclusão para os seus filhos, né? Então foi o segundo protagonismo, vamos dizer assim, das mulheres. Parabenizo aqui pelas mulheres e o autismo no seu programa. Mas hoje nós estamos vivendo uma terceira onda, onde os autistas estão falando de si, né? Estão defendendo o autismo como neurodiversidade, ou seja, o autismo é uma condição humana, não é que não tenha cura, é uma condição humana permanente, né? E que não tem só problemas que lhe caracterizam. Autistas também têm coisas que muitos autistas fazem que um neurotípico não consegue fazer. Pois eu quero ouvir agora a Celiane, que foi diagnosticada. Vamos ouvir a Celiane e vamos ver o autismo como parte da diversidade humana, da neurodiversidade. É isso. Você foi diagnosticada ano passado, não é isso? Sim. Como é que foi como é que você recebeu esse diagnóstico? Para mim foi um grande alívio. Eu já vinha desconfiando disso há algum tempo, conversando com uma prima também, que depois foi diagnosticada, né? E a gente disse, às vezes eu acho que eu sou autista por causa disso. Isso também. Aí eu disse, vamos... Tal. E aí, nessas conversas com amigos, com uma amiga que era psicóloga, ela começou a postar conteúdo sobre autismo e tal. Eu digo, cara, eu sou autista. Eu sou autista. E aí, não, mas não é possível. Eu sou. Eu vou logo procurar. E eu digo, eu vou procurar alguém que entende. Porque nessa pesquisa, eu comecei a ver que era um sofrimento para pessoas que
tinha uma certa desenvoltura de fala, que tinha algumas coisas, tipo assim, de passar por vários médicos que negam. Não, você tem outra coisa, você é ansiedade, é toque, é depressão, é não sei o quê, ou você só é esquisita, você é fresca, você é preguiça, né? Como a forma dos elogios que eu recebi muito quando eu era criança, né? Preguiça para baixo. E aí, eu digo, não, então eu vou procurar alguém que tenha expertise no assunto. Aí eu fui conversar com alguns amigos psicólogos, tá? Não, tem essas referências aqui, e me direcionaram para Fátima Dourado. Consegui, inclusive, viva o SUS, que eu consegui todo o meu acompanhamento lá pelo SUS, né? Que eu não consegui psiquiatra pelo plano de saúde, mas eu consegui o acompanhamento lá e faço terapia lá na Casa da Esperança através do SUS. E fui procurar, né? Aí agendei, teve uma ligeira demora, mas fiz alguns testes lá com o Alexandre, com a Fátima, e aí até hoje o Alexandre diz assim, tu é muito mais autista do que o que você parece. Eu digo, mas eu me esforço muito a vida inteira, porque eu sempre fui estranha, e eu percebi isso muito cedo. E com a facilidade que eu tenho para reconhecer padrões, eu mapeei padrões de comportamento e comecei a exercitar e praticar. Isso é exaustivo, é doloroso, é cansativo, e a gente fica se sentindo uma fraude. Porque, por melhor que eu me expresse, por mais que eu faça um esforço para olhar, porque eu sei que olhar nos olhos é hipervalorizado, por mais que eu tenha desenvolvido, até por um excesso de interesse e uma curiosidade anormal na época para uma criança, né? Mas me trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande, então eu tenho desenvoltura em muitos assuntos, porque, como ela falou, né, na escola, basicamente, eu dividia meus intervalos de recreio entre a pré-escola. Eu gostava de ficar brincando com as crianças. Eu brinco, eu tenho duas fases na vida, assim no meu dia a dia. No decorrer das semanas, eu tenho fases hiperativas e fases autistas. Na fase autista, eu fico muito retraída e não gosto muito de interação. E na fase hiperativa, eu gosto de brincar, né? Nada melhor do que a pré-escola quando eu queria brincar, porque eu não sabia brincar com as pessoas da minha idade. Ou eu gostava era a biblioteca, a sala dos professores, ou a pré-escola, eram os lugares. Celene, eu vou querer saber também da importância da educação e da escola para você, mas a gente vai saber mais sobre isso. No próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre autismo. E você vai ver agora uma matéria sobre o aumento dos casos de autismo no mundo. A matéria faz parte de uma série de reportagens para o Jornal da TVC sobre o transtorno do espectro autista. Veja agora a reportagem de Ana Martins e depois voltamos para comentar. O autismo sempre existiu, isso é um fato. Outro dado real é que o transtorno cresce consideravelmente, mais do que qualquer outra condição estudada pelo CDC, órgão dos Estados Unidos para controle e prevenção de doenças. Para a gente ter uma ideia desse aumento, há 2 décadas a incidência era de um autista para cada 125 crianças. 6 anos depois, e esse índice quase dobrou. Atualmente, os dados já mostram que a cada 36 crianças, uma é autista. Mas o que pode explicar esse aumento de casos? Mais acessos a diagnósticos, fatores genéticos e ambientais? Essas e outras questões ainda intrigam os estudiosos. O autismo, ele elevou os seus índices a ponto que ultrapassou síndromes muito conhecidas, como a síndrome da trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Sabemos que síndromes genéticas aumentam essa probabilidade. A gente sabe que a prematuridade extrema, o extremo baixo peso ao nascer, também favorece a isso. A soma da idade do casal, quando tem um filho, mas essa soma mais elevada de idade também favorece a isso. Existem ainda os diagnósticos tardios, pessoas que já enfrentaram etapas importantes da vida e só depois descobriram que têm o transtorno. Eu lembro que desde a primeira sessão, com os testes,
Quando eu comecei a fazer os testes, eu já percebi que eu era mesmo uma autista, assim, porque eu comecei a conseguir nomear todas as coisas que eu já sentia durante toda a minha vida, mas eu não conseguia lidar com elas diretamente porque eu não sabia o que era, assim, não conseguia sistematizar sozinha, digamos assim. Então, a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, eu consigo entender o que eu sempre senti, o que eu sempre vivi, e consigo lidar com isso de uma forma mais direta, mais aberta. Além de ser também muito mais fácil de explicar para as pessoas também como elas podem lidar comigo, porque eu sempre tive isso das pessoas acharem que eu era muito grossa, ou fazer piadas inapropriadas, às vezes eu não vou conseguir interagir tanto. Então, às vezes para mim também foi libertador nesse sentido de, olha, eu sou autista, não é nada com você, eu tô bem, eu só sou diferente, né? É libertador, como você mesmo disse, né? Foi um alívio. E para você também foi libertador? Extremamente. Eu costumo dizer que a minha história com o autismo, ela é um pouco mais antiga, né? Porque eu venho de uma família muito autista, tá? Quem é esquisito que nem eu na minha família... Você é mãe de autista também. Eu sou autista, eu sou mãe de autista, eu sou filha de um autista não oficialmente diagnosticado. E eu acredito que eu também seja neta, né, de pessoas autistas. E na minha família eu digo que a gente é esquisito que nem quem era esquisito antes da gente, porque a gente sempre teve muita dificuldade social. Essa dificuldade social para a gente era normal. Então, quando eu cresci e eu fui fazer as coisas sozinha, eu saí desse espaço familiar, eu me assustei, porque eu me dei conta que as pessoas não se comunicam como a gente se comunica na minha família. Todas essas delicadezas, todas essas nuances sociais de você fingir sentir uma coisa que você não sente, de você fingir prazer na companhia que você não finge, na minha família que eu cresci isso não existe. Tá? Essa educação, né? E assim, eu ainda tenho um bônus, porque eu tenho essa cara de paisagem sempre, tá? Então as pessoas constantemente me perguntam, você tá zangada por quê? O que foi que eu te fiz? Por que você tá falando comigo desse jeito? Eu disse, minha gente, eu tô falando normal. Você é sensível demais. Não sou eu, é você. O que é interessante, a maioria das pessoas diz, a moça falou na reportagem, eu achava que o problema era... Eu nunca achei que o problema era eu. Eu sempre achei que o problema eram as pessoas sensíveis demais. E aí eu descobri depois que eu tenho uma questão com autopercepção, eu tenho pobreza na expressividade facial e na vocalização. E eu falo como uma professora dando aula desde que eu comecei a falar. Eu sempre tive um vocabulário muito refinado, muito rebuscado, porque eu não era boa com pessoas, mas eu sempre fui excelente com livros. E aí eu tive uma filha em 2017, e a minha filha era muito parecida comigo, que por minha vez era muito parecida com o meu pai, que por sua vez era muito parecido com o pai dele. E com 3 anos e meio, a gente encontrou finalmente um profissional que soubesse o que era autismo e começou a guiar. Em 2017 eu cheguei em Fortaleza e fui procurar a doutora Fátima, né, com indicação que me deram quando eu estava morando em Minas. Ou seja, você foi descobrir isso já... A minha filha recebeu o diagnóstico... através da sua filha? A minha filha recebeu o diagnóstico com 4 anos e meio, oficialmente. Para você era super normal, super tranquilo? Sim, porque eu cresci numa família neurodivergente, né? Eu cresci numa família que tem um comportamento social diferente do que a maioria das pessoas tem. A gente sempre foi muito serial killer, como o Alexandre Costa gosta de brincar. Se eu penso, eu falo. Eu não vejo sentido para que você tente adivinhar o que eu penso, porque para mim isso é absurdo. Qual o sentido que faz eu esperar que as pessoas adivinhem o que eu penso se elas não estão na minha cabeça? Eu recebi o diagnóstico, eu fui numa consulta da Mariana, minha filha na época com 5 anos. E no final da consulta, a doutora Fátima me disse, olha, a gente tem um grupo aqui de autistas adultos e eu queria muito que você viesse. E eu disse, mas eu não sou... A Mariana é criança, ela vem fazer... Não, meu bem, é para você. E foi assim que eu recebi meu diagnóstico. Mas eu já vinha estudando, eu já vinha pesquisando muito sobre autismo, porque a primeira coisa que eu vi, a primeira coisa que eu pesquisei foi, é preciso oferecer o máximo possível de estímulo, respeitando a particularidade daquela criança. Então, eu me especializei em ser terapeuta da minha filha. Hoje eu sou a principal terapeuta da Mariana, ela está com 10 anos. E para mim foi uma notícia, é um nome. Se amanhã disserem assim, você não é mais autista, você é qualquer outra coisa, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, é só um nome, tá?
Da mesma forma que eu tenho um cabelo escuro, da mesma forma que eu tenho essa cara de jogadora de pôquer, eu sou autista. Muito bem. A Monique, ela é mãe de autista também, né? Como foi essa descoberta? Gente, para mim é um prazer estar aqui. É um mundo que está se abrindo aqui na minha frente, né? Eu sou uma recente mãe, assim, de autista. Eu já tenho 2 filhos. Uma já tem 19 e o do meio tem 13 e o meu pequenininho que tem 4 anos. Mas eu notei uma diferença muito grande desde a gestação. Tinha momentos que o meu filho, que tem TEA, ele mexia na barriga em momentos específicos e eu achava estranho porque ele não mexia tanto quanto os outros. E eu achava aquilo ali... Já daí, depois que eu soube do diagnóstico, né, eu associei a essa questão desde o ventre. Mas eu fui percebendo quando ele ia se alimentar, as comidas que ele não comia, quando eu chamava ele não atendia. Mas ele sempre foi assim, muito desenvolvido, né? Mas regredia também. Ele aprendeu a falar muito cedo, ele andou muito cedo, ele chamava papai, mamãe, cantava e depois parou. E aí eu comecei a achar estranho aquilo. E eu conversei com o meu esposo, o pai dele, e a gente resolveu levar para ver, né, essas questões e tal. E a gente recebeu, a princípio, né, foi com uma fono, né, uma psicopedagoga, a princípio, e elas disseram, olha, a gente não pode diagnosticar, mas a gente vai escrever aqui, fez todo um processo, né, pontuando todas as questões que elas viam, né, da criança, e a gente levou para a neuro. E lá foi diagnosticado, ele tinha mais ou menos 2 anos, né, foi diagnosticado, a gente fez todos os exames, né, exame auditivo, enfim, e aí ele foi diagnosticado. Então, assim, é um processo que, ouvindo vocês falarem, eu me pergunto também se os pais, eles não precisam, ou eles precisam, também passar por essa avaliação, né? Porque, às vezes, eles podem ser também não saber, né? Existe um preconceito muito grande, né, nas famílias, e, às vezes, a pessoa fala querendo ajudar, mas, às vezes, não ajuda, né? Não, isso vai passar, ou, né, é leve, né? E eu tenho amigas também que têm filhos autistas, como a Karina Tavares, ela diz, gente, essa história de leve, não existe leve. A gente enfrentando o mundo é difícil, né? Enfrentar o preconceito é difícil. Então, nesse momento, a gente sabe que tem coisas específicas, né, dentro do autismo que dificultam mais. Mas dizer que é leve, enfrentar a sociedade com preconceito, não é. E a sociedade, nesse momento, ela é muito importante como acolhimento, como suporte, como apoio. A escola, estava falando sobre a questão da educação, né? Você falando Sim. que era muito importante essa questão para o autista. Eu gostaria que você comentasse mais sobre isso. Vamos lá. Eu tive uma facilidade muito grande, e eu digo que foi uma grande vantagem, que é a capacidade de aprendizagem e a curiosidade que eu tinha quando era criança. Então, já era um problema aí, porque eu aprendia muito mais rápido. É uma condição minha, não estou dizendo que todas as pessoas autistas são assim. Algumas são, né? Outras não, enfim. Cada um tem o seu processo. Só que, por outro lado, eu sempre tive uma dificuldade muito grande. A começar a disfunção executiva. Para que eu vou fazer dever de casa e trabalho se eu já aprendi e eu tiro 10? Ah, não, mas a prova ela só vale 8. Esses 2 pontos são do trabalho. Então, 8 tá bom. Entendeu? Aí eu tenho que fazer um trabalho de grupo, eu não consigo interagir com essas pessoas da minha idade. Eu não conseguia, e eu nem conseguia dar nome. Eu demorei muito para dar nome para as coisas que eu sinto, ou para a maneira de ser. Eu tive que estudar acupuntura, eu tive que estudar algumas correntes de psicologia, eu tive que estudar um monte de coisa.
eu interpreto tudo que eu sinto a partir do que eu sei. Ele não é um processo de dentro para fora, é um processo de fora para dentro. Então, nomear o que eu sinto é muito difícil. E aí, toda essa dificuldade na escola, um monte de... a dificuldade, para mim, não foi nota, né? Mas eram as práticas, a convivência. É você ter que seguir aquele ritmo. É o protocolo, é ter um horário, é não poder estudar e ler o que eu gosto. Se bem que às vezes eu fazia isso mesmo, eu nunca fui um bom exemplo nesse sentido. Se a aula tivesse chata, eu levava qualquer livro, qualquer outra coisa para ler e ficava no meu mundo, porque o que eu pegasse no ar era suficiente para tirar uma boa nota e me virar, né? Mas, assim, por outro lado, a questão sensorial, a questão de integração, tinha um cansaço, uma coisa que eu não sabia explicar. Hoje eu sei. A sobrecarga sensorial, a sobrecarga social, né? Porque das grandes barreiras, como até a Karine falou assim, não, mas lá na minha família a gente se comunica de um jeito, né? Né? Mas no mundo é de outro jeito, né? E enfim, na minha família nem se comunicava muito bem, na verdade. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem amigas de escola? Não. E eu percebo muito isso em mulheres autistas. A gente, principalmente o diagnóstico tardio, a gente passou pela escola porque a função da escola ela era aprender, acumular conteúdo, passar nas provas. Hoje a escola ela tem muito mais nítida uma função social, de educação social. A escola é um ambiente onde as crianças convivem com a diferença porque as famílias são menores. Eu não tenho amigas próximas de escola. Eu vim ter amigas próximas que entendiam as minhas dificuldades e lidavam comigo na primeira graduação que eu fiz, na primeira graduação que eu abandonei. Tá? E eu ainda tenho essas amigas até hoje, mas eu não tenho amigas de escola. Eu não tenho memórias afetivas importantes. A maioria das memórias que eu tenho da escola, do ensino fundamental, principalmente, do médio, são dos erros sociais que eu cometi e as pessoas fizeram questão de me apontar de que eu estava totalmente inadequada naquilo. Nunca houve um acolhimento, sempre houve uma tolerância. Você é boa na parte acadêmica, então a gente te quer aqui por isso. Mas de resto... tem uma terapeuta autista em que ela fala que ela, assim como eu, abandonou vários cursos superiores. E um professor um dia percebeu esse padrão nela e disse, olha, eu vou te ajudar, você vai terminar esse curso. E ela finalmente conseguiu terminar. Ao longo da minha vida acadêmica, ninguém nunca olhou para mim e disse, você tem uma dificuldade social e você precisa de suporte, de ajuda para estar aqui. Não interessa o nome disso, mas eu quero te ajudar a estar aqui. Isso nunca aconteceu comigo. E isso não acontece com a maioria das mulheres autistas. Isso não acontece com a maioria das pessoas não diagnosticadas. Não precisa ter um nome. Desse diagnóstico tardio mesmo. Né? Não precisa ter um nome. Basta ter um pouco de humanidade e de preocupação com a qualidade de vida daquela pessoa. Não é se você não consegue, é porque você não quer. Você não consegue porque te falta alguma habilidade. Te falta alguma capacidade de estar aqui. Eu consigo te ensinar isso. Eu quero te ensinar como estar aqui. Faltou isso ao longo da minha vida inteira. Essa história da escola... Deixa eu só... assim, a primeira... Fora já as dificuldades sociais, os bullies e outras coisas que aconteceram durante a vida escolar, a primeira grande dificuldade nesse caminho, para mim, foi a universidade. Porque para passar na universidade não bastava passar na prova. Nas provas eu passava do mesmo jeito, mesmo que eu não estudasse nada, né? Mas, porque a história da... Eu já tinha uma bagagem de conhecimento, lia muito e tinha essa conseguia desenvolver, escrevia bem até certo ponto. Só que, para encerrar a universidade, eu tinha que fazer uma monografia. E aí foi a primeira grande dificuldade que eu tive, assim, nesse sentido acadêmico da coisa, operacional, porque eu não consegui fazer. Eu tive uma primeira orientadora e, assim, eu terminei a faculdade toda antes do tempo. Né, com 3 anos e meio, 4 anos, eu já tinha terminado a parte curricular. Ficou assim, não, vou deixar só a monografia, que aí só com a monografia eu me dedico e já estava trabalhando, já era concursada e tal. Né? E aí passaram-se 6 meses e eu não consegui produzir uma linha. E a orientadora dizia, não, mas você vai fazendo aos poucos e me manda, e eu te não sei o quê. Eu digo, eu não sei. Eu não consigo. E isso foi crescendo. E foi se aprofundando numa depressão, em outras coisas. Por quê? Como é que eu sou tão capaz como eu sou,
tão inteligente como eu sempre fui, e eu não consigo fazer isso. Né? E passou um outro semestre. Não me lembro, no meio desses processos foram 2 anos e meio. Passei por outros orientadores e a história era a mesma. E não consegui. E abandonei por 4 vezes seguidas e abandonar a 5ª. E muito provavelmente, se não tivesse sido esse professor, que eu digo, não perco a oportunidade de agradecer ao professor Regnoberto Melo, porque não era da área da minha monografia, do meu TCC, mas quando eu cheguei lá, 2 anos depois, 4 semestres de tentativas abandonadas, eu cheguei para o professor, eu tenho isso aqui, tenho esse projeto, gostaria de escrever. Aí ele perguntou qual o tema. Eu disse, não, minha monografia é esse tema, é sobre isso e isso. Eu pretendo falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. E ele olhou quando eu terminei de falar, sua monografia já está pronta na tua cabeça, ela precisa ir para o papel. Eu digo, pois é, na minha cabeça ela não serve. Porque tem que ir para o papel e eu não estou conseguindo botar no papel. E foi, isso me emociona, porque foi um período, eu entrei em depressão nesse período, pancada, né? E aí ele, eu posso ser seu orientador, você tem fonte, você consegue, não é a minha área de conhecimento, mas você não precisa do meu conhecimento, você precisa de um suporte, de uma orientação. E eu vou lhe ajudar. Vamos terminar isso esse ano. E passou o resto do semestre. Eu não consegui, acho que se eu conseguir mandar uma página para ele foi muito. No final, faltando tipo 15 dias para acabar todos os prazos, ele me ligou. Celiane, vamos fazer. Você tem condições de fazer. No futuro, a gente não sabe como é que vai ser, se você vai ter outras oportunidades e não sei o quê. Se você tiver condições de se dedicar nessa última semana, tá faltando, porque semana que vem você tem que entregar para a banca, tem que não sei o quê, tem que cumprir. E aí ele falou assim, você tem como tirar folga do trabalho durante essa semana? Eu acredito que se você se dedicar, essa semana a gente termina. Você conseguiu? Consegui. Eu terminei em 1 semana e 10 dias ela estava pronta, revisada e entregue para a banca. Isso é muito importante. A gente vai fazer só um pequeno intervalo. Passa muito rápido, né, gente? Mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Espaço da Artista. É o momento de vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho das nossas artistas convidadas. Hoje estamos recebendo Marisol, Gleica e Maiara, que já nos encantaram desde o início aqui do programa com essa bela voz, com essa bela música, essa bela interpretação. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito. A Marisol, ela tem um trabalho direcionado ao autismo, né, musical, de musicoterapia, né? Gostaria que você falasse também a respeito disso. Olá, tudo bem, pessoal? Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, questão da musicoterapia, questão de ser artista, cantora, mulher, né, compositora, enfim. E me juntar a essas mulheres maravilhosas, Gleica, Mel, que também tem um trabalho muito lindo, daqui a pouco elas vão falar. Então vamos lá, a musicoterapia, né? Eu trabalho com musicoterapia com autistas e a musicoterapia é uma forma de terapia que se utiliza da música com objetivos terapêuticos específicos, né? Então cada paciente com as suas demandas específicas, né? Você vê aqui essas meninas maravilhosas falando também sobre as questões características, né? Então, a gente faz uma anamnésia, né, para olhar quais são os objetivos terapêuticos que aquela criança, o paciente, o indivíduo está precisando, né? A questão cognitiva, motora, sensorial, questão da expressão, socialização, enfim, várias questões que a gente analisa. E a gente começa o foco da musicoterapia com atividades musicais, né? Que pode ser com instrumentos e também pode ser com coisas, questões sonoras, né? Exploração de sons, enfim. E a gente faz um trabalho
com os interesses daquela criança, daquele paciente, né? No caso, eu trabalho com crianças, né? Mas esse trabalho pode ser feito com adulto também? Pode também, é bem variado, né? E aí a gente trabalha com interesse específico. Então, muitas vezes vem aquele paciente, né, que tem questões específicas, e por mais que a gente constate, né, uma primeira necessidade, sei lá, sensorial, né, e a gente geralmente na escala, né, na intérprete que a gente analisa, na musicoterapia, por exemplo, se esse for um primeiro ponto a ser analisado, e a gente observa, por exemplo, que a comunicação é algo ainda mais presente ali, a gente vai fazendo um trabalho norteado, né? Com todas essas questões que a gente vai tentando explorar no trabalho. Então, é um trabalho muito bonito, porque serve tanto como prevenção da saúde, questão da qualidade de vida, né? E a música, ela tem esse poder maravilhoso, né? Salva, né? Eu costumo dizer que a arte cura, sempre enfim. salva, sempre cura. Isso, verdade. E as meninas também têm um trabalho com musicoterapia? Como é o trabalho de vocês? Sim, a gente, eu e Mel, a gente tem um projeto chamado Canto do Despertar, né? Ela é psicopedagoga, musicista também, cantora. Eu também sou musicoterapeuta e terapeuta do som, né? E esse projeto surgiu durante a pandemia, né? Nesse isolamento social, a gente pensou o que a música poderia trazer para minimizar essas dores da alma das pessoas nesse processo, né? E aí a gente começou a cantar músicas que trouxessem um alento para a alma, independentemente de qualquer local que viesse, né? Então, são músicas de várias religiões, todas, que a gente acredita muito nesse universalismo, nesse amor que é o centro de tudo, né? De todas as religiões e de todos os pensamentos também. No final, a gente sempre acaba... É o começo e o fim, né? É o amor. E também populares que trazem essa canção, essa ideia, né? Essa mensagem, e autorais. O projeto começou assim, e depois, quando passou a pandemia, a gente fez rodas presenciais, né, de canto terapêutico. Mas tem um local onde vocês recebem as Sim, pessoas? A gente fica? é no Espaço Holístico Sarasvati, né, que é na Maraponga, Parangaba. Pode dizer o endereço? Pode, deve. Rua Grécia 251, né? A gente está em reforma lá o prédio, né? Mas agora em junho a gente está reiniciando os projetos. Marisol, inclusive... É nossa... só chegar ou a pessoa tem que marcar? Não, a gente agenda. Teu telefone não. Sim, a gente pode deixar o contato, né? 85 999 35 1106. E aí a gente tem esse trabalho, a fala das meninas, a gente se coloca também nelas, né? Porque cada um de nós tem a sua diversidade presente. E a música, né, a gente vê que é algo universal, né? Qualquer pessoa com as suas diferenças consegue se expressar e se colocar no mundo através da música. E às vezes até se identificar também, né? Com uma letra, com um ritmo diferente. Então a gente tem esse trabalho de despertar o ser, né, a alma, o indivíduo, trazer foco para essa história de vida através da música, né? Então por isso que a gente se identifica, a gente chora e todo mundo se emociona, né? Porque tá falando da alma, né? Assim, a gente fala, me identifiquei muito com a fala das meninas, né? São termos, né? São nomenclaturas, são formas de abordagem do livro, é terapêutica, é teorias, mas na verdade são indivíduos, né? São pessoas. E é tão né? rico essa diversidade, né? É tão plural, é tão bonito e assim, é o ser humano, nós somos diversos, nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, eu acho que isso que é importante, isso é que é bonito, Exatamente. Né? Então lá no nosso espaço a gente tem essa abertura de trabalhar tanto a parte social, né, porque a gente tem esses grupos terapêuticos, mas a gente também trabalha o emocional, o espiritual, e hoje, né, com a Marisol se juntando com a gente, Gleica também é musicoterapeuta. Então, são muitas abordagens, tudo para poder dar foco a esse ser, para que ele consiga se expressar e ser o melhor possível dentro daquilo que ele já é, né? Então, a gente olhar para o outro e dizer assim, poxa, como é bonito você ser do jeito que você é. E como é bom eu também poder ser do jeito que eu sou, né? Então, a gente sabe que a música, as artes, né, elas aproximam, né? Em vez de separar. Com certeza. Então, são pontos, a gente fala isso. Exatamente, são pontes que nos aproximam, né?
Em vez da gente criar muros, né? Gleica fala muito E são redes também de acolhimento, né? redes de conexão. Exatamente. Meninas, muito lindo o trabalho de vocês. E temos hoje aqui também um lançamento. Esta moça se apresentou aqui como mãe de autista, mas além de ser uma mãe maravilhosa de autista, ela está se lançando como cantora aqui no nosso programa, não é isso? Fala um pouquinho, Monique, sobre essa nova fase. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre todos esses assuntos, né? E eu me identifico muito com a fala e gostaria de também falar sobre essa composição, que é uma autoria, né? Em parceria com Carlinhos Crisóstomo, que fez a harmonia, né? Um grande ser humano, professor, né? Musicista, e também nossa querida Isabelle de Moraes, enfim. E eu acabei que participei do 5º Festival de Música, que né? aconteceu agora, né? Com essa música, Pedra Cinza, que foi justamente uma pesquisa que eu fiz, porque eu também trabalho, além de outras áreas que eu trabalho, né? Eu iniciei com a escuta sobre as pessoas, né? Ali maquiando, que eu também trabalho maquiando, trabalho com a questão da beleza, né? Ali fazendo cabelo. Então, eu tinha aquele ouvido amigo. Então, eu ia escutando aquelas histórias e comecei a ver padrões muito parecidos dentro das histórias. E achei interessante, passando o feed do Facebook, tinha um grupo de mulheres que se reuniam para contar suas histórias. E eu entrei nesse grupo e comecei a ver histórias incríveis, né? Falando sobre amores, né? Relações abusivas, que falavam não só sobre a relação entre casais, mas falavam sobre relações de pais e filhos, né? E aquilo ali começou a me acender uma luz. Até que um momento eu contei também um pouquinho da minha história dentro do grupo. Uma terapeuta entrou no meu privado e falou sobre o método Pedra Cinza. E eu não tenho muito conhecimento técnico sobre essas questões, mas eu li bastante sobre. E, para mim, eu me senti numa leitura segura, aquela informação, porque é muito complicado a gente sair julgando as pessoas sobre a B ou C do que aquela pessoa possa ser, né? Só profissionais realmente podem fazer isso. Mas os padrões de relacionamentos abusivos acontecem e são, assim, padrões que eu digo muito parecidos, né? Então, surgiu esta música numa forma de também a gente pensar um pouco sobre isso e rir também, porque a letra ela tem essa pegada mais... vamos rir disso para resolver isso. Vamos falar de algo sério, mas com humor. Isso. Podemos ouvir, então? Podemos. Vamos lá. Narciso, você me acertou em cheio, arriei com o peso, amarrada nas tuas mãos. Narciso, você ama da boca pra fora, colocou sem demora para jogo meu coração. Narciso provocou minha libido e calou meu delírio ao inferno, que confusão. Narciso cheira flor de enxofre, colocou num potinho de conserva meu coração. Narciso é um corpo desamado, migalha no prato é remédio sem solução. Narciso, saco bem desse jogo, é empata no fogo, prato feito de solidão. Narciso, você conhece meu juízo, antes de ti existo. Sei que não tem vez mais não. Narciso, você sabe do que eu falo, não tem clima nem papo. Pedra cinza
tens em meu coração. Narciso, saco bem desse jogo é empatar no fogo, prato feito de solidão. Narciso, é isso? Muito bom. Parabéns, Monique. Um pouquinho mais sobre isso, não era uma relação. Quando eu pontuava sobre isso, não era uma relação entre um homem e uma mulher. Era uma relação entre pessoas em todos os sentidos, né? Não necessariamente, quando eu contei um pouco da minha história lá dentro do grupo, eu não falava sobre alguém, um casal, eu falava sobre o ser humano de uma forma em geral. Olha, desejo para você, nessa nova estrada que você está iniciando agora, muito sucesso, tá bom? Meninos, parabéns pelo trabalho de vocês, mas eu vou voltar aqui para a doutora Fátima, perguntar sobre essa questão da sexualidade em autista, que muitas mães também, quando chega naquela fase da criança começar a se descobrir sexualmente, para muitas mães é um pesadelo, porque é uma forma de encarar diferente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como é que a gente pode, como é que os pais eles podem lidar com a sexualidade. Tá certo, Lana. Eu só queria pedir licença um minutinho, porque ela falou em escola e no sofrimento delas dentro da escola. E, assim, é uma coisa que eu vou já falar da sexualidade, mas eu acho importante para quem estiver nos ouvindo, que a gente luta muito por inclusão. Hoje a escola, na época dos meus filhos, quando eu criei a Casa da Esperança, não, você tinha uma criança autista, ela ia logo para a escola especial. Ela perdia de antemão o direito de receber as mesmas informações dos seus pais. Hoje a gente tem uma lei que garante essa inclusão, mas ela está muito longe ainda de acontecer de verdade, porque a pessoa autista ela tem que ser respeitada na sua forma de ser. Ele não vai mudar. O autismo também é um jeito de ser. Por isso que a gente acha tão importante o respeito à neurodiversidade. Então, o que é que acontece? Por exemplo, eu vejo algumas crianças autistas que elas, às vezes, aprendem a ler antes dos colegas, mas elas têm dificuldade, ela tem dispraxia motora e não consegue escrever em letra cursiva. Ela só consegue fazer letra em bastão. Eu tenho clientes meus que dizem que ficam na escola meia hora depois, os outros vão para casa e eles ficam lá para poder copiar aquela agenda. Gente, o mais importante, eu digo sempre, não tem um método para, porque hoje a gente vê pela questão mercadológica, método A é bom para autista. Gente, o autismo não é uma condição, são inúmeras condições, é um arco-íris, entendeu? É muito diverso, são inúmeras condições debaixo desse enorme guarda-chuva. Então, muitos deles têm essa dispraxia motora. O mais importante, seja lá qual for o terapeuta que estiver atendendo, é estimular a comunicação social e a regulação emocional, porque muitas dessas pessoas acabam se desregulando emocionalmente, primeiro pela questão sensorial, porque o ambiente pode, às vezes o toque pode machucar o ouvido, pode doer a cabeça. Então, essa criança... Ou seja, não é o autista que tem que se adaptar à escola, mas a escola... O objetivo da nossa terapia, da inclusão escolar, não é transformar o autista numa cópia perfeita de um neurotípico. Não, é respeitá-lo na sua individualidade, na sua diversidade, para que ele possa dar o seu recado para o mundo. E esse recado é sempre único, porque nós somos cópias únicas, irrepetíveis uns dos outros. Se Deus quis que nós fôssemos diferentes uns dos outros, Ele é mais sabido do que nós, então a gente não tem que querer a mesmice. Então, a gente vai para um congresso médico ou qualquer congresso, se tem uma coisa importante, a gente tira um print, eu vou concluir, a gente tira um print e leva para casa para a gente estudar. O autista também deve ter direito, eu estou vendo uma versão hoje muito grande da tecnologia, e também eu queria colocar isso. Gente, não é pegar um tablet e entregar para uma criança para ela se virar sozinha, não. Mas os tablets, a tecnologia também pode ser muito importante no desenvolvimento da linguagem e no desenvolvimento também da cognição daquela criança, desde que usado da forma adequada. Isso é super importante. Então, a escola respeitar aquela criança. O mais importante é que ela aprenda a ler e escrever, é que ela aprenda o conteúdo. Não é que ela escreva igual às outras, até porque hoje não é exigido mais em nenhum emprego que a pessoa tenha uma caligrafia boa, nem nos cartórios, onde antigamente isso, hoje é tudo digitalizado. Então, às vezes, a escola está preparando a criança para um mundo que não existe mais. Então, vamos ajudar essa criança a se desenvolver cognitivamente. Ok, sexualidade.
o autismo é de todas as cores. É muito mais frequente o número de pessoas LGBTs entre a população autistas. Meninas, nascidas mulheres que transicionam, que são pessoas trans não binárias ou que viram meninos trans, é extremamente comum e hoje a gente sabe que a neurociência está explicando isso. Aquela pessoa já nasce com modificações no córtex, onde ela se sente no corpo errado. Então, eu queria dizer que é importante a gente reconhecer, não só diagnosticar, mas acolher essas pessoas nas suas diferenças, entendeu? Porque é muito difícil, eu vejo, que eu tenho clientes, às vezes você ser autista e trans, às vezes numa família extremamente conservadora, que diz que aquilo é coisa do demônio. Então, acolher essas pessoas, você pode ser, cada uma delas, às vezes, tem um recado único, insubstituível para dar para o mundo. Então, vamos abraçar as diferenças, não significa não cuidar, dar suporte. Outra coisa, então falam, fulano é leve, moderado e grave. Não, são infinitas as condições de autistas. E a partir do DSM-4, a partir do DSM-5, a partir do CID-11, a gente saiu daquelas categorias, que eram 5 categorias de autismo. Hoje é uma visão dimensional. Então, cada autista é diferente um do outro. Vamos respeitá-los todos, vamos abraçar a neurodiversidade, né? Porque é importante. Nós precisamos uns dos outros para a gente construir um estúdio desse. Alguém entendeu de eletricidade, alguém foi pedreiro, alguém está entendendo de som. Então, eu vejo cada pessoa, alguns autistas realizados, porque tiveram respeito também das suas famílias, para que ele possa ter aquele perfil, que ele possa florescer na vida. E parabenizar você, né, a história das mulheres, eu achei linda a composição dela, né? Para mim, eu fico muito feliz, eu que vim aí das lutas feministas, fui a primeira presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, tá agora trabalhando também com mulheres autistas, né? Eu acho, dando o seu recado, sem se sentir menor do que ninguém, porque infelizmente a gente está numa sociedade competitiva que transforma as diferenças em hierarquia. Então, antes, homem era melhor que mulher, branco é melhor do que preto, hétero é melhor do que homo. Então, a luta é grande. É pelo respeito às diferenças e agora falando de autismo, pelo respeito à neurodiversidade. Empatia. Vamos abraçar a neurodiversidade e ajudar nossos filhos mesmo a viver bem mais Meninas, e melhor. Foi Unidas. Uma alegria, uma honra ter vocês aqui para falar de um assunto tão importante que é assim, o universo. A gente faltou falar muitas coisas, infelizmente o programa é curtinho. Sim. Nós tínhamos ainda muita coisa para falar, mas assim, vamos numa outra oportunidade, numa outra oportunidade a gente volta a abordar este assunto, mas muito obrigada. Eu acredito que quem está nos assistindo já pôde aproveitar bastante dessa nossa conversa. E a gente volta na próxima semana. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Deixa eu cantar a vida, ousar partida, se enganar.